Então, bom dia, meus amigos. Vamos tentar gravar agora um vídeo aqui enquanto eu dirijo, para nós podermos dar uma continuidade, né? Senão a gente não fala muito, a gente não se vê, a gente não... Como dizem, a gente precisa ter constância nessa atividade de youtuber. E eu tô tentando, porque eu acho que o que eu tô fazendo é um trabalho útil para a sociedade. Eu fiz agora um vídeo sobre o problema de Brumadinho, em que realmente teve muito alcance. O vídeo deu muito certo, tá quase 1 milhão de visualizações o vídeo. E nesse vídeo eu tento explicar para a população o que aconteceu ali, qual foi a trajetória. Existem as curvas de nível do terreno, né? E aí a gente consegue mais ou menos acompanhar. E a imagem, no caso ali eu usei a imagem de satélite que já havia ocorrido o derrame, já havia ocorrido o desastre. Então já havia uma imagem de satélite e eu usei essa imagem como uma referência para desenhar exatamente a trajetória do derrame e mostrar o que havia por baixo do derrame, para as pessoas terem uma ideia do que foi afetado. Infelizmente, quer dizer, felizmente as pessoas puderam perceber qual foi a dimensão do desastre e como isso pode ir longe. O desastre, a lama essa pode realmente percorrer uma grande trajetória. No caso de Brumadinho, ela percorreu 16 quilômetros até chegar ao rio, e depois do rio ela continuou. Mas ali a gente já consegue perceber a distância que, claro, porque ela tem, tudo bem, ela tem a água ali junto, que dá essa fluidez para a matéria, mas também tem a água do córrego do Feijão ali, que passava embaixo, que se somou a isso tudo para dar maior quantidade de líquido para a fluidez do derrame. No caso, quando houve agora esse desastre, logo depois do desastre, houve agora em Barão de Cocais esse alarme que soou durante a madrugada, e as pessoas desesperadas fugiam para uma zona que teoricamente já estava estabelecida, uma vez que eles já haviam feito o treinamento para emergências, né? Mas é óbvio que isso, vocês imaginem o seguinte: aquela comunidade ali de Socorro, que fica logo abaixo da barragem, que dizem, tem até uma igreja centenária ali, uma comunidade muito antiga, ela é muito anterior à instalação dessa barragem. Então, aquelas pessoas ali foram evacuadas, mais de 500 pessoas foram evacuadas. É triste ver que isso teve de ocorrer, e durante uma madrugada. Imagina o trauma para essas pessoas. Então eu tentei contribuir fazendo um vídeo analisando as curvas de nível do terreno, analisando o volume de material que tem naquela barragem, que são duas ali, tem uma acima e uma abaixo, né, que é a sul superior e a sul inferior, e o volume delas é mais ou menos a metade, um pouco mais da metade do que havia em Brumadinho. Brumadinho eram 12 milhões de metros cúbicos de rejeito, e ali são 6 milhões e um pouco, de 7 milhões talvez dê, somando a de baixo. Então, a de baixo não chega a ter 1 milhão, mas tá, vamos arredondar para 7 milhões.
de metros cúbicos. Um outro fator que tem que ser pensado, então, claro, a primeira coisa são as curvas de nível que vão determinar para onde o líquido vai escoar. É o caminho que ele vai percorrer naturalmente. Outra coisa é a inclinação do terreno. Isso vai determinar a velocidade com que esse fluido vai escoar. Se estiver muito inclinado, ele vai escoar mais rápido. Se estiver pouco inclinado, ele não vai ter tanta energia, ele não vai pegar tanta energia da gravidade ali para escoar mais rápido, né? Também tem outros fatores que a gente tem que levar em conta, que é tipo a vegetação, o tipo de solo, né? E o córrego esse que tem também abaixo, né? Que tem ali, que passa por dentro da comunidade de Socorro e vai até a cidade mesmo, a cidade lá de Barão de Cocais, o centro da cidade. Isso também influencia a quantidade e o volume de água, né? Mas a questão principal realmente a inclinação. Então a inclinação ali é bem inferior à inclinação de Brumadinho. Eu acredito que ela não iria pegar tanta velocidade. Então nós temos um volume menor, um volume que é a metade, uma inclinação que também é bem menor. Eu até vou botar aqui para vocês verem a inclinação, porque agora de cabeça eu não lembro. Mas eu olhei isso, porque eu até vou botar aqui o nome da pessoa, porque várias pessoas me perguntaram algumas informações ali do local. Muita gente me pedindo para fazer o cálculo, né, uma simulação também. Porque isso que eu fiz é uma simulação que eu não tenho, que é superficial, eu não tenho como saber, porque são muitas variáveis que entram, não tem como a gente ter certeza do que iria acontecer. Não tem. Isso é uma simulação muito simples que eu fiz ali, só baseado em curvas de nível e imaginando que não iria tão longe quanto foi Brumadinho, em função da inclinação e em função do volume. Mas isso tudo eu realmente não tenho como prever, não tenho como dar certeza de nada, é só uma possibilidade. Mas muita gente me pediu que fizesse isso também das suas cidades, das barragens que também estão em risco em outras cidades. Eu vou tentar, dentro do possível, eu vou avaliar essa questão, vou ver se eu consigo fazer, porque eu tenho outras atividades durante a semana, fica difícil, e dá trabalho, realmente dá trabalho fazer essa análise. E eu também, como também me criticaram, algumas pessoas me criticaram dizendo que eu estava fazendo uma coisa ruim, porque eu estava provocando maior pânico nas pessoas. Eu, sinceramente, eu não penso que foi... Minha intenção não foi essa. Minha intenção foi realmente dar uma possibilidade de uma maior quantidade de informação às pessoas para tentar evitar mortes. Eu acho que pior que pânico são mortes, né? Então, eu estou tentando dar às pessoas mais informações. Porque, claro, a gente sabe que existem pessoas que estão analisando essas barragens. No momento, elas estão lá pesquisando, analisando essas barragens, né? São, como alguns disseram, não, mas já existem pessoas, autoridades analisando isso. Só que a gente tem que ter um pouco de realismo, né, nessa parte, porque as autoridades já haviam analisado o Brumadinho antes de ocorrer a tragédia e não tomaram uma providência. Então essa questão de autoridades, por isso que eu sempre defendi, o que eu tenho falado, é isso que me motiva a fazer esses vídeos, é poder dizer para o povo que existem outras formas de gerenciar esses recursos naturais, de evitar isso. A forma que outros países encontraram de evitar isso é deixar que a própria comunidade do local ela defina quais são
as autorizações que eles permitem, o que eles aceitam que ocorra de exploração de minérios e a forma com que eles aceitam e eles próprios fiscalizam. Então, imagina que aquela comunidade ali de Socorro, que é a mais em Barão de Cocais, aquela comunidade ali é a que corre maior risco de ser afetada. Ela, dentro daquela comunidade, que deveriam sair fiscais para analisar aquilo. Claro, ganhando. Aquilo lá não é uma exploração que visa lucro? Aquelas pessoas ali da Vale não estão ali lucrando com o minério? Então a comunidade tem que ser beneficiada com esse minério. Não é só eles que têm que ganhar, porque os filhos deles vão herdar aquelas casas ali e vão ter que viver, provavelmente vão viver ali o resto da vida deles, são gerações e gerações que vão viver ali. Agora, a Vale explora, quando terminar o minério ela vai embora e eles ficam com o rejeito, eles ficam com o ônus. E o bônus eles não aproveitam também. Quer dizer, aquelas comunidades é que tem que ser as beneficiadas. Eles têm que ter participação nos lucros, eles têm que ter direito de fiscalizar, porque é a vida deles que está em risco. Eles estão na linha de fogo. Porque os grandes empresários, os acionistas da Vale, os administradores da Vale, os engenheiros, provavelmente, muitos deles não estão nem ali. Eles passam ali, fazem um laudo, fazem uma vistoria e vão embora. E aí, como fica? Como fica o povo? Então, essa questão tem que ser analisada por cada comunidade que vai ser atingida ou que deveria ser beneficiada, ou a comunidade do local. Isso foi tema de Prêmio Nobel de Economia, Elinor Ostrom, vocês podem pesquisar. Esta mulher ganhou o prêmio justamente porque ela analisou várias políticas de preservação ambiental em várias partes do planeta. Em várias partes do planeta ela acompanhou comunidades que faziam políticas já há muito tempo. Então tem pescadores do Maine que pescam lagosta. Eles têm políticas de controle, de evitar, por exemplo, a pessoa que quer pescar lá, ela não pode, ela tem que devolver lagostas grandes, porque eles descobriram que as lagostas maiores, elas produzem muito mais filhotes que as lagostas médias. Então toda lagosta maior, muito grande, que é um percentual não é muito grande dessas lagostas maiores, mas então todas elas têm que ser devolvidas, porque a capacidade delas de gerar novos descendentes é muito maior. E isso nem era uma exigência do governo federal americano. Pelo governo federal eles podiam pegar toda a lagosta que fosse maior que determinado tamanho. Mas eles criaram a regra para eles, porque eles têm um interesse e um conhecimento muito maior, muito mais aprofundado da realidade deles. E é isso que tem que prevalecer. Não é lá uma política feita por provavelmente congressistas que nunca viram, nunca passaram por lá, ou se passaram, né, foram ali só para ganhar voto, fazer um discurso e foram embora. Não, tem que ser aquelas pessoas que estão vivendo aquela realidade, que se sustentam daquilo. Porque sim, é a mesma coisa. Essas barragens, muitos trabalhadores são da comunidade. Essas pessoas precisam ter poder para fiscalizar. E eles têm que lucrar, de certa forma eles já estão lucrando, mas eles têm que ter poder para controlar essa exploração, evitar certos abusos. Isso só eles podem fazer, só eles vão ter interesse em fazer. Claro que eles também têm interesse que haja lucratividade, que a empresa lucre, porque senão a empresa pode não querer se instalar lá. Entende? Essa questão, nós não podemos olhar só pelo lado do empregado, nós temos que olhar pelo lado do empresário também. O empresário também tem que ter lucro, senão ele vai para outro lugar. E eu acho que isso também tem que ser pensado, as comunidades locais também têm que ter esse poder, como na Suíça, que é o que eu tento trazer para vocês muita informação da Suíça.
como o gerenciamento de recursos naturais, pastagens, uso de florestas. Na Suíça, várias cidadezinhas da Suíça fazem isso já há mais de 500 anos. Eles já têm as regras de utilização desses recursos naturais. Nós aqui nem fazemos nada, nós não conseguimos reunir as pessoas, né? Aquele problema clássico, nem com os vizinhos a gente consegue fazer uma reunião para resolver um problema da rua. Um condomínio, um prédio não consegue se reunir para resolver problemas. Então isso é que tem que mudar. Eu estou fazendo esses vídeos para que vocês tomem iniciativas. Eu até posso fazer vídeos mostrando para vocês o que poderia ocorrer caso a barragem da cidade de vocês rompesse. Mas o mais importante é que vocês têm que se reunir e criar uma associação para gerenciar isso. Para evitar, para ir lá analisar, para ter força política, para ir lá e determinar que vocês vão fiscalizar, que vocês vão fazer isso, que vocês querem uma lei que permita vocês fazerem isso, ou que vocês vão eleger um vereador que faça isso, ou um prefeito que faça isso, que escute vocês. Esse é o poder que tem que haver, é o poder local, é o poder da comunidade. Quando vocês tiverem isso, vocês vão ter realmente a possibilidade de resolver isso de forma definitiva. Se não, vocês vão só resolver um problema agora, do momento. Vocês vão virar as costas, daqui a pouco já esqueceram e tudo volta ao que era. E essa é a realidade do brasileiro. Essa é a realidade que o brasileiro tem que entender. Que não é esperar do governante a solução, é ele próprio fazer. Ok, pessoal? Continuem acompanhando o canal. Quem não se inscreveu, que se inscreva, que deem um like, né? Também para ajudar, eu preciso muito que vocês compartilhem e deem likes, para que nós possamos crescer essa abrangência do canal e consigamos juntos criar uma cultura para o brasileiro que melhore a nossa política, a nossa vida, a nossa qualidade de vida em geral. Tá? Muito obrigado então, pessoal. Grande abraço para vocês e espero que tudo dê certo.